Campeões, começamos com uma notícia bombástica, uma vez que o Chelsea continua a estudar a compra de uma fatia do Sporting. Ora, o clube inglês ainda não terá abdicado da ideia de investir na SAD dos Leões, uma hipótese que já tinha dado que falar no final do mês passado de junho, quando as negociações por Manuel Ugarte, que acabou por partir para o PSG. De acordo com informações adiantadas pelo jornal A Bola, os Blues estarão a ponderar avançar para a aquisição dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis detidos pelo novo banco, depois de em março de 2022, os Leões terem recomprado aqueles que pertenciam ao Millennium BCP. Esta trata-se ainda assim de uma operação de extrema complexidade, desde logo pelo facto de a UEFA prestar especial atenção a eventuais incompatibilidades provocadas por empresários que tenham mais do que um clube em sua posse. Na base do interesse do conjunto londrino, acrescenta à mesma publicação, estará a projeção mediática que o clube de Alvalade atingiu ao ter formado Cristiano Ronaldo e outros craques de craveira mundial. Zanoli é um alvo prioritário dos Leões, mas para já, segundo o jornal O Jogo, o Nápoles não abre mão do ala direito. O campeão italiano entra em campo este sábado e Rudi Garcia deve convocá-lo. Na época passada, Zanoli esteve emprestado à Sampdoria e esta temporada, com a perspectiva de o ser, suplente de Di Lorenzo, o jogador fez saber que lhe agradaria sair para jogar e tudo isto pode ser um aliado importante para os Leões. João Moutinho está na iminência de ser reforço do Futebol Clube do Porto. Tudo indica que o acordo do médio internacional português de 36 anos com os Dragões será de uma época, conforme ficou alinhavado após um encontro com Pinto da Costa. O internacional português nunca foi prioridade para Conceição, mas a sua chegada foi vista como útil ou uma espécie de cereja no cimo do bolo, depois de os Dragões se terem reforçado no miolo com Alan Varela e Nico Gonzalez. Já o jornal O Jogo confirma os contactos e escreve que a hipótese de regressar ao clube está em análise, mesmo sendo um cenário complicado devido ao número de soluções existentes atualmente no plantel. Moutinho saiu do Futebol Clube do Porto há 10 anos, tendo entretanto cumprido 5 épocas no Mónaco e outras tantas no Wolverhampton. Durante este período, o seu nome foi constantemente associado aos Dragões, mas nos últimos dias houve conversas entre o jogador e Pinto da Costa que o vão conduzir de volta ao Dragão. O médio encontra-se livre depois de ter esgotado o seu vínculo com o Wolves e, ao que o jornal Record apurou, também chegou a ser abordado por António Salvador. No entanto, mesmo estando na órbita do Braga, face aos custos envolvidos na sua contratação, nunca iria avançar antes dos arsenalistas garantirem o apuramento para a Champions. Aproveitando esse compasso de espera, Pinto da Costa levou em conta o peso histórico de João Moutinho, o seu desejo de representar o Futebol Clube do Porto e o simbolismo da sua chegada para o balneário azul e branco. O presidente reativou os contactos com o atleta, tomou a dianteira do processo e garantiu um reforço que tem potencial para ser bem acolhido pela massa adepta. O Futebol Clube do Porto terá ainda benefícios fiscais no pagamento do ordenado de Moutinho e está ao abrigo do incentivo do governo intitulado Programa Regressar. O Nottingham Forest levou uma nega do Benfica por Florentino Luís. Depois de ter oferecido 30 milhões de euros, disponibilizou-se a pagar mais 5, o que foi igualmente rejeitado por Rui Costa. Mesmo assim, o histórico clube inglês pretende voltar à carga pelo jogador, que está sinalizado em Inglaterra por outros emblemas. O jornal Record afirma que o Liverpool chegou a fazer uma sondagem pelo médio para saber as condições para o contratar, embora nunca tenha avançado com proposta concreta. O Nottingham Forest é nesta altura o único clube na corrida, ou pelo menos que tenha oficializado esse interesse. O Nottingham viu as primeiras investidas serem travadas, algo que não faça aos dirigentes desistir. Pelo contrário, Florentino é um forte desejo do emblema inglês, que vai avançar com nova proposta de compra. Elemento nuclear na estratégia de Roger Schmidt na temporada passada, Florentino arrancou 2023-2024 como suplente, utilizado nos 2 primeiros jogos. O médio pretende atuar com regularidade, pois tem ambição de ser chamado à seleção nacional. Ainda na Luz, a SAD do Benfica vai manter Odisseias Vlachodimos no plantel até final da temporada, sem fugir do plano traçado para a baliza. O internacional grego e Anatoly Trubin vão discutir o lugar entre os postos. O camisola 99 deve inclusive manter a titularidade diante do Estrela da Amadora sábado à noite, na segunda jornada da Liga, isto apesar de ter ficado debaixo de fogo da parte dos adeptos pela hesitação ao sair dos postos no lance de penalti que resultou no segundo golo do Boa Vista. Uma troca poderia
poderia provocar um problema na baliza. Por um lado, Vlaco Dimos seria responsabilizado pelo desaire no Bessa, ficando fragilizado. Por outro, Trubin teria de assumir o papel de bombeiro para apagar um fogo com a pressão e os riscos que tal acarreta, ficando exposto à insatisfação dos adeptos. Arruabarrena, guardião do Aroca, é um nome que está muito bem referenciado junto da equipa técnica do Benfica, mas uma eventual contratação do uruguaio só se verificará na eventualidade do grego sair. Esse é um cenário que não se coloca nesta altura, pelo que a SAD dos encarnados não encetou contactos com o clube aroquense. Apesar disso, a situação do uruguaio de 26 anos continuará a ser acompanhada pela estrutura das Águias, de forma a estar prevenida para uma futura saída do guardião grego a médio prazo. O desempenho de Arruabarrena na última época chamou a atenção de vários emblemas, mas o guarda-redes continua a representar o Aroca. Se algum clube pretender garantir os serviços do jogador, terá de pagar 2 milhões, o valor da cláusula de rescisão, com que o uruguaio está blindado. Ainda assim, é preciso referir que o contrato deste termina em 2024 e que em janeiro pode comprometer-se com outro clube, caso não renove. Jorge Sanchez já tomou decisão quanto ao Futebol Clube do Porto. Apesar das várias propostas da Europa e ter a possibilidade de regressar aos Chivas, Sanchez tem bem definido o que quer para o seu futuro. O lateral mexicano de 25 anos, que tem contrato com o Ajax até 2026, dá prioridade ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões pretendem assegurar o empréstimo com opção de compra. Já o Ajax negociou o lateral com os Chivas por 4 milhões de euros mais 10% de uma futura venda, mas sem dar conhecimento ao jogador, que vê com bons olhos a hipótese de reforçar os Dragões. Já o central brasileiro, que tem sido testado como lateral direito, João Vítor, pode ser negociado até ao final do mês. A verdade é que esta segunda metade da época ele esteve cedido ao Nantes, tem mercado em França e do Brasil chega o indicador de que o Flamengo pode tentar junto do Benfica o empréstimo do defesa. É a bomba do dia em Espanha. A La Sexta adianta que João Félix e os seus representantes estão a ponderar avançar para a rescisão unilateral de contrato com o Atlético. Segundo a emissora, o avançado quer sair do clube e tenciona que os colchoneros aceitem algumas das possibilidades que Jorge Mendes tem em mãos para o futuro do jogador. Caso contrário, irá avançar para esta medida drástica. Em causa está a situação no clube, que Félix considera ser cada vez mais insustentável, especialmente depois dos insultos de que foi alvo no jogo de segunda-feira com o Granada. De acordo com a La Sexta, os advogados de João Félix já estarão a estudar todas as possibilidades, mas entendem que a rescisão de contrato neste contexto seria justificada. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.